Eu lembro desse dia aqui. Foi um dia que eu estava muito ansiosa para ir para a escola, que eu estava na turminha do barulho e minha mãe estava trabalhando na frente do computador. E aí eu chamando ela, eu lembro dessa cadeira aqui, assim. Eu chamando ela, mãe, eu quero ir para a escola, vamos para a escola. Eu só tenho uma filha, né? Foi muito bem-vinda. Eu costumo dizer que ela pediu para nascer. A maternidade não era um plano consciente, porque eu sempre achei que era importante que fosse acompanhado de um projeto de família, né? E eu não me casei. Eu considero o casamento é uma coisa meio cafona, mas que fala comigo. Eu considero o casamento realmente um sacramento, ou seja, um propósito. Eu estou meio no time do seguinte: se você não tem um projeto a construir com outra pessoa e não quer todo dia tentar construir esse projeto, é melhor nem se casar. Uma coisa, né, bem conservadora no ouvir das pessoas. Mas para mim faz sentido. Eu acho o casamento uma questão de afeto, de projeto. Olha a mãozinha dela, né? Primeiro pratinho. Ela saiu da maternidade com esse sapatinho. Aqui é a Verônica, ó. Ela nasceu dia 17, essa foto é do dia 19. Já em casa. Sonhei com ela, sonhei com o nome. Bem legal, né? Eu dei o nome dela por causa uma referência bíblica. Eu acho Verônica um personagem espetacular. Quando ninguém, todo mundo olhava lá Jesus. E ela disse, porque, papai, ninguém vai secar o rosto desse homem, rapaz, ninguém vai fazer nada. Eu achei isso muito legal, uma história que eu acho bacana. Eu encaro a maternidade como uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que as mulheres não estão preparadas. Acho, inclusive, que uma mulher solteira, sendo mãe, precisaria de assistente social, psicóloga, apoio, né? Porque o maior apoio da maioria das mulheres solo, mãe solo, é a mãe que elas têm. E eu já não tinha mais a minha mãe. Então, já tinha o meu pai, que é um avôzão, muito responsável, muito de assumir isso, né? Verônica, filha da Valterlina, né? Eu, professor de educação física, então, à época, trabalhando na escola Colégio Pitágoras, aqui em Porto Velho. Eu, dando aula de educação física, percebi uma menina que tinha uma extrema flexibilidade. Ela tinha aptidão assim, para o esporte, jogava vôlei, handebol, basquete pequenininha já. Eu fiquei encantado com aquela menina, né? Então ela tinha assim, uma proximidade maior com o professor. E um dia eu conheci a mãe dela, conheci a Valterlina. Uma mãe bastante participativa, toda orgulhosa da filha, entendeu? Assim, acompanhava tudo. Acompanhava a vida acadêmica da filha, a vida escolar, a vida acadêmica. Eu percebi que a Valterlina era muito engajada com as lutas, né? Com as lutas sociais, mas particularmente com a reivindicação por uma educação pública de qualidade. Então, assim, todos os movimentos que tinham, a Valterlina geralmente estava envolvida, reivindicando. Ela sempre foi muito de se posicionar, né? Então, ela tinha um posicionamento muito incisivo com relação às pautas que ela sempre defendeu, na área da educação principalmente. Eu participava dos projetos da universidade de dar aula no interior do estado. Antes de ir, eu já buscava com os coordenadores locais do projeto se tinha alguém em confiança para ser babá. Ela, com 2 meses de idade, nós fomos para Manaus, para um evento de um projeto internacional que eu participava. Depois ela foi comigo para Belém do Pará, foi comigo para o interior do estado, principalmente. Primeiro banho de rio dela foi numa pesquisa nossa que era dos ribeirinhos da Amazônia, e aí eu lembro que ela era bebezinha, jogamos ela no rio, a minha amiga lá que é enfermeira, mas não jogamos de largar, só que soltando, né, eu pendurando ela aqui, os colegas apoiando, né, porque não ia deslizar nem ia largar, mas minha amiga ficava apavorada. E ela no rio Jamari. Aí descemos as comunidades. A Verônica, bebezinha, foi Papagaio, Terra Caída, Calama, Nazaré. Ela foi batizada primeiro. Depois, né, que a gente fez a BR por causa de um programa de formação que a Unitinha.
Então eu quero Proacap. Aí era Buritis, Campo Novo de Rondônia. Eu só não fui em Chupinguá porque não deu certo, mas Vilhena, Rolim de Moura, Ouro Preto, de Paraná, Cacoal, Ariquemes onde fui mais, né, Candeias, e a Verônica o tempo todo junto. E uma coisa que eu tinha muito cuidado, eu sempre comprava 2 poltronas. Nunca foi lucrativo para mim, porque eu não queria colocar ela no colo. Só realmente umas 2 vezes que não teve vaga. Aqui, essa foto só tem importância porque foi como a Verônica viajava comigo, num dos cursos que eu fui dar e o último dia da disciplina eles foram comemorar. Eu gostava das novidades, assim, por mais que os ambientes acadêmicos eu não conseguisse diferenciar tanto, eu gostava muito, tipo, de ir para um restaurante, eu achava legal a ideia de ter um hotel, se tivesse piscina eu ficava, assim, encantada, então, para mim era explorar essas pequenas coisas, sabe? Fora do Brasil, o mais marcante para nós foi os Estados Unidos, porque lá o que a gente tem? Os Estados Unidos é uma grande indústria cultural. Então, é muita imagem que a gente vê. Né? Então, quando a gente fez, por exemplo, Santa Mônica, que você pega a pista de Santa Mônica e você vê a roda gigante, o pier de Santa Mônica, né? Então, a gente foi em todas aquelas imagens e o cinema ali influencia muito. Então, a gente fez essa viagem. Califórnia 1. Todo mundo tem vontade do Sunset, Califórnia 1. Então eu peguei Califórnia 1 de Los Angeles e fomos embora até... Acho que a gente entrou no Arizona pela face norte. Toda vez eu confundo qual é o lado da face. Fizemos Phoenix também, saindo de Phoenix e fazendo o contorno do Grand Canyon e indo por Las Vegas. Tudo isso dirigindo. Então a gente tem imagens ótimas nesses momentos. Uma coisa que a gente gosta de fazer é cruzeiro. Tanto que a gente tatuou, né? Eu e a Verônica temos a mesma tatuagem. Foi de aniversário. Aí ela me deu esse presente, ela pediu esse presente, 16 anos, porque ela disse que uma coisa que eu fiz para ela foi ensinar a ver o mundo. Outra coisa também que a gente acabou compreendendo melhor foi a história do Halloween deles. Então a gente ia para o Halloween Hall Scream em Busch Gardens e tal, a gente também explorava bastante. Ali tem um conceito de você pegar uma indústria e transformar em oportunidade, né, de massificação mesmo. E é muita gente que é empregada ali. O impacto, né, e você viver as cenas. A gente tinha cenas dos filmes com os atores que eram realizadas nesses dias de terror. Então é uma coisa muito legal, a Verônica curtia demais e se informava, tanto que depois ela se interessou em estudar cinema e estudou cinema no Arizona. No meio ali de 2015 eu comecei a planejar isso sozinha mesmo, pesquisando na internet, vendo no YouTube. Não tinha tanta informação, acho que hoje é mais completo, ainda tem mais recursos, né? Eu tive que realmente contar com a minha mãe para conseguir comprar livros específicos na Amazon. A Amazon na época não era tão assim no Brasil, né? O pessoal não conhecia o Mercado Livre. Estudar pro processo seletivo americano, entender o que funcionava, onde no Brasil que eu podia fazer certas provas, o que ia ser necessário para eu estudar, entendeu? O que eu posso aproveitar da minha escola aqui, o que eu posso aproveitar estudando sozinha em casa. Então, o meu projeto partiu dessa iniciativa que foi morar na Flórida e depois continuar a vida aqui, mas sabendo que eu ia estudar fora em algum momento de novo. Eu brinquei com ela, porque ela queria gastronomia, né? Nós vimos uma escola na França, aí depois fez astronomia, aí nós fomos para os observatórios, né? Nós fomos no Griffin, né? Lá na Califórnia, eu esqueço o nome daquele observatório, né? Para entender essa profissão, e depois ficou com cinema.
cinema. E depois, em cinema, áudio para cinema. Então eu dizia, gente, ela queria gastronomia, eu pensando que eu ia comer bem na velhice, agora ela vai olhar as estrelas. Depois, Astronomia foi bastante tempo, eu fiquei bastante tempo com essa ideia. Quando eu comecei a pesquisar sobre as faculdades, eu queria curso de astronomia. Foi muito legal, porque aí a Verônica tem essa qualidade, ela incorporava mesmo. Era as estrelas, era o céu, era o filme. Eu cheguei a fazer a Olimpíada Brasileira de Astronomia pelo IFRO, nessa época. Aí eu estava estudar sozinha mesmo na biblioteca, eu lembro disso. Aí eu fiz a Olimpíada. Aí depois eu fui tendo outros insights, né? Fui chegando assim, ao final dos 16 anos, aí eu percebi que realmente eu queria cinema. E aí eu bati o martelo nessa questão mesmo. Que era isso que eu queria e pronto. É como eu disse, mãe é pista de pouso, ou seja, para ela decidir, ela precisava sentir, né? Agora, você entende por que eu acho que internacionalizar a universidade é importante? Porque tudo que eu faço me inspira também no meu mundo acadêmico. Eu fico pensando como as pessoas poderiam experimentar essas coisas. Não que eu deva isso a elas, mas eu acho que a instituição que eu trabalho, porque eu só tive essa oportunidade pela instituição que eu trabalho. Se tem alguma coisa que eu me preocupei em disponibilizar para minha filha, foi o acesso ao conhecimento, porque é isso que muda vidas. Quando eu vejo essas pessoas com esse mundo, meu Deus, o mundo do quintal de um lugar onde falta o governo, faltam as políticas públicas, eu digo, meu Deus, como impacta a vida de alguém o acesso a outras experiências, a compartilhar um mundo comum. Porque uma coisa que eu sempre fiz questão de viver um mundo comum. Como eu disse, lá na Flórida eu não vivi como uma grande pesquisadora, professora universitária. Eu vivi como eu queria viver como as pessoas de lá vivem. Talvez a minha mãe, como mãe, observando como filha, ela peque demais na idealização, no perfeccionismo. Sendo que eu, pessoalmente, considero minha mãe um gênio. Então, talvez eu também tenha isso em mim, de tanto observar, da autocobrança, talvez excessiva, mas sempre gera resultados muito bons. Então, eu prefiro pensar que é uma qualidade. É uma forma muito fria para algumas pessoas, mas eu sempre digo que a Verônica é meu melhor projeto. Eu não entendo a Verônica como alguém que eu perdi tempo. Ai, porque eu sou mãe solo, como foi difícil. Não foi. A Verônica não tornou minha vida mais difícil.